A paz de Cristo Jesus para todos vocês. Aqui estamos nós mais uma vez diante do nosso Deus e da sua palavra. E louvamos a Deus por mais esta oportunidade que Ele nos concede de estarmos juntos, aprendendo mais uma porção das Sagradas Escrituras. Vamos orar? Vamos orar porque, como tenho dito, a oração pode mudar tudo. Então ore comigo. Pai querido e amado, aqui estamos reunidos diante da Tua presença e diante da Tua palavra. E queremos agradecer pelo que o Senhor já nos tem ensinado e pedir que o Senhor continue nos ensinando, porque sem Ti nada podemos aprender. Eu te agradeço por cada vida que se encontra diante deste vídeo, orando comigo. Que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, abrindo sempre o nosso coração, o nosso entendimento, para entendermos e praticarmos a Tua vontade. É no nome do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo que nós oramos nesta hora. Amém e amém. Glória a Deus, meus amados irmãos. Hoje nós estaremos iniciando uma série aí de estudos sobre um assunto que foi sugerido por um amado irmão. E o assunto que ele sugeriu foi o jejum. Isso mesmo. Vamos estar estudando a partir de hoje, falando sobre o jejum, ok? E quero aproveitar e dizer para você que se você tiver alguma dúvida relacionada a algum assunto na palavra de Deus, é só entrar em contato conosco. Eu tenho deixado o meu telefone aí, é só você estar enviando a tua mensagem, a tua dúvida, as tuas perguntas, e estaremos assim com a ajuda do Espírito Santo do Senhor, respondendo as tuas perguntas, tirando as tuas dúvidas, ok? Então vamos lá. Eu já quero iniciar esse estudo dizendo o seguinte: tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, o jejum está presente. No Antigo Testamento, o jejum ele foi praticado pelos patriarcas e também foi praticado pelos profetas. Já no Novo Testamento, o jejum ele foi praticado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, também pelos apóstolos e pela igreja primitiva. Por aí vocês já observam a importância do jejum para a vida do cristão, para as nossas vidas. É muito importante o jejum para cada um de nós, ok? Agora, vamos para o significado da palavra jejum. O que significa a palavra jejum? A palavra jejum, no hebraico, significa tampar a boca, fechar a boca. Já no grego, o significado da palavra jejum é semelhante ao significado da palavra jejum no hebraico. No grego, a palavra jejum significa abster-se de alimentos. Vejam como é semelhante o significado dessa palavra nas duas línguas, tanto grega quanto hebraica. Ok? Então vamos repetir para ficar bem gravado. A palavra jejum na língua hebraica significa fechar a boca, tampar a boca. E já na língua grega significa a palavra jejum abster-se de alimentos. E o que é o jejum? O que é o jejum? O jejum nada mais é do que uma oração silenciosa. Isso mesmo, uma oração silenciosa. Mas também existe outros significados para o jejum, como, por exemplo, o jejum é a abstinência total ou parcial de alimentos por um período definido e propósito específico. Isso mesmo, essa é uma outra definição da palavra jejum, ok? Vamos prosseguir? Talvez você queira me fazer uma pergunta. E a pergunta talvez seria esta: existe na palavra de Deus algum versículo, alguma passagem, alguma ordenança, algum mandamento que
nos obriga a jejuarmos? A resposta é não. Não existe nenhuma passagem bíblica que nos obriga a jejuarmos. O jejum não é obrigatório. Não existe na palavra de Deus um imperativo, ou seja, você é obrigado a jejuar, ok? O que existe na palavra de Deus está registrado lá em Levítico, capítulo 23, versículo 27, onde Deus estava dando a sua lei para Moisés, e ele ali ordenou que os judeus tirassem um dia para jejuarem. Esse dia, ele é conhecido como o dia da expiação. Está lá em Levítico, capítulo 23, versículo 27. É só você ler e entender que existe este mandamento para os judeus na lei de Moisés, ok? Então, vamos prosseguindo. Só que eu quero deixar uma coisa muito clara aqui e também muito importante. Não é porque não existe uma ordenança, um mandamento, uma obrigatoriedade de jejuarmos que a Bíblia não recomenda. Pelo contrário, a Bíblia, além de recomendar o jejum para todos nós, ela nos ensina como fazê-lo. Isto mesmo, a Bíblia, além de recomendar o jejum para todos os cristãos, para todos os servos de Deus, ela nos ensina como fazê-lo. Ok, pessoal? Então está explicado isso aí e vamos prosseguindo. Eu quero trazer também uma informação muito importante aqui. Não existe jejum bíblico sem oração. Pessoal, não existe, vou repetir, jejum bíblico sem oração. O jejum bíblico está sempre relacionado com a oração, sempre. Só é você ler as Sagradas Escrituras que você vai encontrar esta informação que eu estou passando aqui. Quando você pratica o jejum, que não é seguido de oração, é apenas um regime que você está fazendo. Você está praticando apenas um regime para emagrecer. Nada mais. O jejum sempre está relacionado com a oração, com a leitura da palavra de Deus, com o louvor. O jejum bíblico está sempre relacionado com as coisas de Deus. Já a oração nem sempre está relacionada com o jejum. Explicado isso aí, vamos prosseguindo. Está observando, irmãos, quantas informações relacionadas ao jejum? E tem mais. Vocês sabiam que existem formas diferentes de jejuarmos? Isso mesmo. E estão todas nas Sagradas Escrituras. A primeira forma de jejum é a parcial. Isso mesmo, jejum parcial. O que é o jejum parcial? O jejum parcial é quando você decide, é você que decide, a decisão é tua, se abster, quando você decide se abster de alguns alimentos e de outros não. Por exemplo, você vai jejuar, você decidiu a praticar um jejum parcial e neste jejum você decidiu a se abster de alimentos sólidos. Ou seja, você só vai alimentar-se de alimentos líquidos. Isto é um jejum parcial. E qual é a outra forma de jejum existente na palavra de Deus e que eu e você podemos assim praticarmos? É o jejum conhecido como jejum normal. Isso mesmo, jejum normal. O jejum normal é quando você se abstém de todos os tipos de alimentos, tanto sólidos como alimentos líquidos, mas você não se abstém da água. Isso aí.
Esse é conhecido como o jejum normal. Segundo alguns estudiosos da palavra de Deus, este jejum normal foi praticado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto para ser tentado pelo diabo. Esta passagem se encontra em Mateus capítulo 4, é só você ir lá e conferir. Então, alguns estudiosos dizem que Jesus Cristo praticou esse tipo de jejum. Jesus se absteve apenas dos alimentos, mas não se absteve da água, ou seja, Jesus tomou água durante os 40 dias e 40 noites que ele jejuou. Isso eles baseiam-se porque quando Jesus estava terminando o jejum, a Bíblia registra que Jesus teve fome e o tentador sugeriu a Jesus, já que ele estava com fome e não com sede, que Jesus transformasse as pedras em pães. É só você ler isto lá em Mateus capítulo 4. Pessoal, isso é alguns estudiosos que interpretam desta forma, tá? Eu particularmente acredito nisto. É uma interpretação que eu defendo, tá, pessoal? Mas eu respeito, meus irmãos, todas as outras interpretações, como tem outros estudiosos da palavra que diz que este não foi o jejum que Jesus praticou. Eu respeito, tá? Mas eu acredito que Jesus praticou este jejum normal. Se absteve somente dos alimentos e não da água. Mas também existe uma outra forma de jejum, conhecida como jejum total ou absoluto. Já este jejum total ou absoluto, a pessoa que decide praticá-lo, ele se abstém de todos os tipos de alimentos, tanto sólidos como alimentos líquidos, e também da água. Isso mesmo, se abstém de todos os alimentos e também da água. Este é conhecido como jejum total e absoluto. Alguns estudiosos da palavra de Deus acreditam que esta passagem que eu citei, do jejum de Jesus Cristo, em Mateus capítulo 4, que Jesus praticou este tipo de jejum. Jesus, ele fez um jejum total ou absoluto, como vocês quiserem chamá-lo. Então, meus irmãos, essas são as 3 formas diferentes de jejuarmos. Qual destas formas você se identificou mais? Eu quero te dizer que qualquer uma destas formas de jejum que você escolher, se for feito para a glória de Deus, para que você se aproxime mais de Deus, é aprovado pelas Sagradas Escrituras, é aprovado pelo nosso Deus. Tem um versículo na palavra de Deus que eu acho muito interessante. Está em 1 Coríntios 10, 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Louvado seja o nosso Deus. Então, o que você for fazer, meu irmão, o tipo de jejum que você quiser fazer, se for para a glória de Deus, louvado seja Deus, amém. Deus irá receber o teu jejum, porque é feito para a glória dele. E assim, meus irmãos, por hoje eu encerro este estudo, mas domingo próximo, se Deus permitir, estaremos assim novamente aprendendo as Sagradas Escrituras. E vamos continuar estudando sobre o jejum. Tem muita coisa para nós aprendermos aí, viu? Um abraço, fica com Deus. Te amo em Cristo Jesus. Amém e amém.